Bom, quando a gente vê críticas à polícia brasileira, que não pega essa pessoa, não pega aquela outra, que esse escapa, que aquele foi embora, a polícia brasileira prende pra caramba. Quem de repente solta é a lei que é feita pelos nossos congressistas, né? Pelos nossos senadores, pelos nossos deputados, que nós votamos neles. Nós é quem colocamos esses caras onde estão. E começa já desde as leis feitas nas câmaras municipais, que são causuísticas e oferecem muito mais ajuda a quem está no poder do que a vítimas de crimes, sejam eles de qualquer razão. Depois é tudo muito simples, né? Depois delação de pretensos bandidos são anuladas e de repente quem era bandido ontem vira mocinho hoje e bate no peito e quer dinheiro de volta. Assim é o Brasil. Mas depois de quase 15 dias de busca aí, a polícia americana, com um verdadeiro aparato de guerra, consegue prender aquele Danilo Cavalcante. Pelo menos é essa a informação que nós temos dos Estados Unidos, que esse sujeito, que é um criminoso vil, mais comum, não é nenhum terrorista, não é nenhum super gênio, é um maldito malvado, como tantos têm por aí, assassino de mulheres, não é? Que já havia dado um baile na polícia americana em 2017, quando ele, entrando de forma ilegal nos Estados Unidos, depois de matar um cidadão aqui no Tocantins, com 6 tiros, por causa da discussão de um concerto de carro, fugiu para os Estados Unidos, foi descoberto como bandido, e aí deu no pé para o deserto, acho que do Novo México, e ali ficou escondido para voltar à Pensilvânia e matar a Débora Brandão, que era a namorada dele, com 38 facadas. É o que eu disse, 38 facadas. Um maldito de um covarde, de um assassino que já vinha sendo glamourizado pela imprensa internacional como um fugitivo de primeira ordem. Bom, até onde esse cara é inteligente, capaz de fugir de um aparato que usou drones, usou forças especiais da SWAT, do FBI, e até que ponto esse cara demonstrou que também a polícia americana tem lá suas falhas. Eu acho que um pouco de cada coisa, mais que a polícia americana decepcionou na captura desse cara, decepcionou. Primeiro, a fuga de uma prisão, de um condenado à prisão perpétua, que você acha o seguinte: se esse cara foi condenado à prisão perpétua, primeiro que no estado dele lá não tem pena de morte, que senão tomaria pena de morte. Cabra que dá 38 facadas na mulher na frente dos filhos pequenos e mata a mulher de uma maneira terrível, não merecia outra coisa que não a pena de morte. Merecia realmente uma passagem direta para o inferno. O que você vai aproveitar da vida desse cara preso perpetuamente na cadeia lá? Nada. Não é? Mas da Atena ser a favor da pena de morte? No Brasil, não. Porque eu acho que tem muito erro jurídico aqui, e de repente quando você manda matar um cara, de repente não é esse o responsável pelo crime que lhe levaria à pena de morte, e depois como é que você vai consertar? Vai fazer uma mesa branca para o cara voltar? E olha quantos casos de erros jurídicos nós temos aí envolvendo crimes terríveis de um rapaz no norte do país que foi acusado de violentar e matar uma criança, condenado, ele cumpria a pena numa cadeia onde ele era violentado de manhã, de tarde e de noite. Isso é pior do que o inferno, isso é pior do que morrer. Ser violentado de manhã, de tarde e de noite. 3 anos depois descobriram que ele era inocente, pegaram o verdadeiro assassino. Tem dinheiro que paga uma indenização dessa daí? Tem grana que paga você viver uma vida infernal
dessa daí. Olha, para começar, estão sussurrando no meu ouvido mais cedo do que eu imaginava. Espera eu terminar o que eu tenho que falar aqui. Já estão começando errado. Já faz alguns dias que eu não venho aqui. Não sussurrem no meu ouvido antes da hora de eu terminar aquilo que eu estou pensando. Será que a coisa não muda, pô? Isso aqui parece aquele filme O Feitiço do Tempo. É tudo igual, todo dia. Bom, enfim, gastaram quase 100 milhões de reais, ofereceram uma recompensa de 120 mil reais, 25 mil dólares, que não é comum nos Estados Unidos, e, de repente, mobilizou-se forças policiais dignas da captura de um terrorista da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, e acho que prenderam o cara aí, sei lá onde, vou saber, quando tiver as notícias que vêm dos Estados Unidos, devem ser do Barão, que de uma forma brilhante, mais uma vez, né, fez essa cobertura no sistema Bandeirantes de comunicação. O Barão, que para mim é um dos grandes jornalistas que nós temos, fez uma dupla fantástica com o Boechat, o maior jornalista que ocupou esse microfone, do meu ponto de vista, de emissora de rádio e também de televisão, junto com o Mitre, né, que é um jornalista mais premiado da imprensa brasileira. Então, as críticas são tantas à Polícia do Brasil, mas tantas, tá, que quando de repente a polícia americana pisa na bola e demora tanto tempo para capturar um cara que, maldito e malvado como é, podia ter matado tanta gente. Não é verdade? Demorou tempo demais se usando artefatos de última qualidade, de ponta. Que coisa, hein? Realmente ontem eu até interrompi parte da transmissão, porque eu não aguentava mais falar desse cara. Quando criticaram a polícia do meu lindo estado do Goiás e não prendiam o tal de Lázaro, e lá usou-se muito menos polícia, apesar de que bastante, num terreno muito pior do que esse terreno onde esse cara fugiu, um terreno realmente inóspito, que o cara conhecia pra caramba, aquele maldito Lázaro, a reencarnação do demônio, tinha ajuda não só de familiares, amigos, era uma região que ele conhecia, depois de ele matar, mais um crime dele, mas de matar uma família inteira, numa cidade satélite de Brasília, ele fugiu para a casa dele, vamos dizer, para o quintal da casa dele. E ali teve ajuda de bandidos que se disfarçavam de fazendeiros, que queriam grilar, comprar a terra de pequenos fazendeiros, às vezes tomar, ou às vezes comprar a preço de banana, quando o cara não vendia. Vai continuar insistindo ou vai esperar eu terminar meu comentário, hein? Vai continuar insistindo? É o fim do mundo, viu? Bom, ali o sujeito tinha muito mais condição de fugir, porque ele foi ajudado por bandidos, que depois foram presos alguns, que mandavam ele matar famílias inteiras. Era um criminoso muito mais perigoso, não menos malvado, mas mais perigoso do que esse cara aí, porque ele matava de montão. Matava e usava na maldade. Quando não matava, ele violentava mulheres na frente de maridos, filhos e daí por diante. Não é? Foi morto com 156 tiros, porque não quis se entregar, ofereceu resistência e pronto, acabou. Bom, vamos finalmente ao Barão, que, repito, para mim é um repórter, é um apresentador brilhante, já disse isso aqui antes. Agora, pela quinta vez, me disseram que o Barão está na linha, e o Barão teve uma cobertura brilhante nos Estados Unidos sozinho, hein? Ele, a câmera e Deus.
durante essa fuga implacável do sujeito. Finalmente prenderam o cara, né, Barão? Bom dia. Atena, bom dia para você. Obrigado pelas palavras, pela parceria. Você sabe que o respeito, a admiração, meu Deus, é gigantesca. E vamos continuar trabalhando junto em tudo que tiver necessidade. Estamos aqui à disposição, Atena. E a informação de hoje de manhã, finalmente terminou essa caçada 2 semanas atrás do brasileiro Danilo Cavalcante, exatamente naquela área de mata da Atena que a gente mostrou bastante ontem. Os policiais acreditavam que ele estava naquela região do condado de Chester, a 40 quilômetros da penitenciária de onde Danilo Cavalcante conseguiu fugir. E nesta manhã eles conseguiram localizar e prender o brasileiro. O comunicado foi feito internamente no sistema de rádio da polícia, depois ele foi identificado, localizado. Todos os canais de TV aqui nos Estados Unidos, neste momento, mostrando ao vivo o Danilo Cavalcante preso. Ele está bem fisicamente, não sofreu nenhum ferimento, aparentemente. Ele está com os cabelos mais longos do que aquelas imagens, já que ele estava com um capuz. Ele estava usando uma camiseta da Atena do time de futebol americano, né, o Philadelphia Eagles. Roubou de alguma casa durante a fuga dele. Chamou a atenção que um dos oficiais cortou a camiseta, ele tirou a camiseta do Philadelphia Eagles, porque representa muito daquela região. As pessoas têm orgulho do time da região, me chamou muita atenção isso, e foi colocado num veículo e está sendo levado para outra penitenciária, não para aquela de Chester County, que já mostrou por 2 vezes que acabou sendo insegura. Foi uma operação dentro daquele perímetro delimitado. Os agentes usaram uma tática um pouco diferente dos últimos dias. Eles concentraram as forças durante a noite e a madrugada. Até então, as forças de segurança estavam mais concentradas durante o dia, mas aí durante o dia o Danilo estava escondido e ele se deslocava durante a noite. Dessa vez eles fizeram diferente. Eles só cercaram a área, mas não realizaram grandes operações durante o dia de ontem, além de tentar localizar os lugares mais fáceis, assim, mas durante a noite um enorme contingente, com cavalaria, com visão noturna, com cães. Esse contingente foi colocado e foi justamente quando teve sucesso essa operação. E agora, pela manhã, ele finalmente foi localizado, foi capturado mais uma vez, ou seja, depois de 2 semanas dessa loucura que a gente tem acompanhado, que chamou a atenção não só aqui dos Estados Unidos, do Brasil, evidentemente, ele é brasileiro, mas do mundo inteiro. Primeiro, pela forma inusitada com a qual ele conseguiu escapar da penitenciária do condado de Chester, depois com essas tentativas em vão das forças de segurança, centenas de agentes envolvidos, os mais tarimbados profissionais da SWAT, do FBI, mas agora da Atena, finalmente o brasileiro Danilo Cavalcante foi preso, está sendo levado para a penitenciária e tomara que cumpra o restante da prisão dele atrás das grades, condenado à prisão perpétua por ter matado de forma brutal a brasileira Débora, a facadas como a família está esperando, da Atena. Bom, eu tenho que liberar o Barão, porque o Barão ele serve todas as emissoras do grupo, ele tem que falar em todas as emissoras do grupo. Mas eu repito, mais uma vez, que eu não poderia deixar de reconhecer no Barão um repórter extraordinário. Ninguém deixa de ser um repórter extraordinário quando vira apresentador, um apresentador de primeira grandeza. Repito, a parceria ideal para aquele que foi um monstro usando esse microfone e que a gente tem muita saudade, que ele mais ainda escreveu um livro sobre ele, que é o Ricardo Boechat, um exemplo para todos nós, um exemplo para quem faz jornalismo, para a molecada que está começando agora. E o Barão fez parte importante da vida do Boechat. Como assim? O Boechat também fez parte importante da vida do Barão. Foi uma cobertura extenuante, não é mole. Um sujeito num país diferente fazer uma cobertura tão bem feita, o Barão faz. Ele fala horas sem parar, com uma categoria, com improviso, com informações que ele tem que receber ao mesmo tempo que ele ajeita a câmera que ele está usando. Novos tempos, não é? O jornalismo hoje é feito assim no mundo inteiro. Primeiro foi feito por uma questão de economia, agora não. Agora é uma questão mesmo de tradição já.
com os novos meios que nós temos e com os meninos, as meninas crescendo num ambiente de internet, num ambiente virtual, né? Todos têm que se adaptar a uma televisão mais ativa, uma televisão mais próxima do rádio, onde o cara saía com o microfonezinho e tinha que transmitir. E é por isso que o virtual ajudou muito a rádio, mas ajudou também a televisão, trouxe à televisão aquele aspecto de cobertura de rádio, né? Que jamais vai se perder. O rádio, quando veio a televisão, disseram que o rádio ia acabar. No Brasil isso nunca iria acontecer, porque é diferente dos americanos, né, que o cinema veio praticamente do rádio, né? Hollywood se baseou praticamente no rádio, com notícias e daí por diante. Aqui no Brasil, a televisão, eu estou dizendo Hollywood, mas também a televisão americana. Aqui no Brasil, a televisão se originou de artistas de rádio, então sempre teve coberturas significativas, boas, porque a origem foi o rádio brasileiro que deu base para a televisão brasileira. Isso o Barão demonstrou de uma maneira tão bacana nessa transição que a televisão faz para streaming, para virtual. Você vê lá o repórter com uma câmerazinha, um linkzinho pequenininho, de repente você tinha que mobilizar caminhões e caminhões. Hoje até se faz isso em grandes coberturas e tal, mas com um linkzinho o cara fala de qualquer lugar do mundo. Isso começou a ser implementado principalmente na Guerra do Golfo, quando repórteres americanos entravam de qualquer parte do mundo e começavam a fazer as suas transmissões solitárias, com pouca gente na equipe, quase ninguém, mesmo porque havia risco. E nessa cobertura de ontem, anteontem e desses últimos dias, ficou provado que um cara competente com o sistema que nós temos de transmissão hoje em dia, fala de qualquer lugar, dá a notícia importante de qualquer lugar e faz isso com uma capacidade enorme. A gente adora fazer televisão, a gente ama fazer o que faz, mas a gente não pode esquecer do nosso velho e bom rádio, de onde vem ainda grandes profissionais. A Rádio Bandeirantes todo dia revela um menino, uma menina, o sistema Bandeirantes de rádio todo dia revela um menino, uma menina, uma capacidade enorme de se fazerem grandes repórteres, grandes apresentadores. Mas aqui, repito, de um velho jornalista já de 52 anos de profissão e com o saco bem cheio e já prestes a parar de trabalhar, porque realmente eu acho que eu já contribuí com o que eu tinha que contribuir para a televisão e para o rádio, mas pelo menos durante o tempo de rádio e televisão que eu fiz, são 52 anos, é uma existência, eu vi e ouvi muita gente fenomenal. Nada é mais importante que os nossos veículos, né? A gente respeita sempre muito mais o veículo que aqui está. No caso, a Rádio Bandeirantes, a Rede Bandeirantes de Comunicação, da família Saadia, que eu respeito muito, me deu grandes oportunidades. Outros veículos que eu trabalhei que me deram oportunidade, mas com essa experiência toda, quando a gente vê um cara como o Barão se tornar cada vez mais gigante naquilo que faz, eu fico tão feliz quanto a dona Fátima. Me enche de orgulho ver um menino brilhante como o Barão fazer uma cobertura como essa. Porque ao lado, e principalmente do que é importante, o que é importante é a notícia. O que é importante é a prisão do cara, nesse caso. Mas isso envolve uma série de coisas que são parte da nossa vida. A gente aprendeu a admirar grandes comunicadores, grandes repórteres. A gente aprendeu a admirar grandes técnicos, se não é um técnico hoje ainda, em que pese toda a capacidade de transmissão que a gente tem. Se não é um técnico apertar um botão, a gente não entra no ar. Então a gente vai vivendo a história, fazendo parte, testemunho ocular da história e ficando muito feliz quando a gente vê um cara como o Barão cada vez mais se tornar uma grande realidade da imprensa brasileira. Meu amigo Barão, a gente se fala hoje à tarde com mais calma lá no Brasil Urgente. Parabéns pela cobertura a você
com toda a sua linda família, morando aí nos Estados Unidos. Não é mole. O cara fala assim, pô, o cara tá lá nos States, que coisa legal, né? Eu queria estar lá, quem é que não queria uma vida assim? Olha, tudo na vida tem o seu lado muito bom e tem o seu lado muito difícil e muito ruim. Principalmente se resume tudo numa palavra que acho que só tem em português, chamada saudades. Isso aí é difícil você ficar longe da família, dos seus, e até não poder comemorar fisicamente algumas grandes coberturas que você faz, que é o que a gente faz. Se você não sabe, né, quando tem uma grande cobertura, a turma sai, vai para um boteco, fazia isso com mais frequência no rádio mais antigo, na TV mais antiga, e comemora dias de cobertura. Barão, parabéns, bom trabalho para você, fique com Deus e tenha certeza absoluta que o Boechat, de onde ele estiver, como sua mamãe, tá feliz da vida. Tá bom, Barão? Atena, eu não tenho que agradecer mais, mas eu te agradeço de coração, porque as suas palavras são demais. Você não sabe como você foi importante no começo da minha carreira. Eu te falei, aquelas reportagens sensacionais que você fez, principalmente nas Copas, né? As coisas que você fez ficaram marcadas, e até hoje o trabalho brilhante. Você é um profissional acima de tudo, e eu te respeito, te admiro e te agradeço pelas palavras. Minha mãe fica feliz toda vez que você fala o nome dela, acredite. Chega a mensagem quando ele fala, a Atena falou de mim de novo. Eu falei, mãe, tá vendo só? Ele dá essa moral para você aí. Então, um grande beijo da Atena, obrigado pelas palavras de coração, e estamos à tarde juntos hoje de novo, trazendo detalhes dessa história. Daqui a pouco tem uma entrevista coletiva sobre esse caso absurdo que aconteceu por aqui envolvendo o brasileiro. De coração, muito obrigado, Atena. Bom trabalho, até mais tarde. Tchau, Barão. Demoramos para pegar o cara, mas pegamos, hein, Barão? Pegamos. Eu perguntava pro cara assim, ô Barão, você não vai prender esse homem aí? Mas pegamos. A polícia americana saiu arranhada disso ou não? Saiu arranhada da Atena. Claro que agora as coisas mudam, né? Mas saiu arranhada sim. Não dá para entender. A repercussão foi mundial desse caso. Mundial. Então não dá para entender como agentes tão preparados demoraram tanto da Atena. Tá bom. Vai distribuir o seu talento para 780 emissoras do grupo aí agora. Tchau, Barão. Bom dia. Até mais. Obrigado. É pena a gente não poder continuar levando esse papo, que seria muito legal. A gente ficaria aqui até o final do dia conversando com o Barão sobre essa cobertura, que foi uma cobertura guardadas as devidas proporções, parecidas com aquela do Lázaro, onde, né, Débora? Nós conseguimos aí revelar um repórter de primeira grandeza, que é o Felipe Garrafa, que foi para lá com toda a nossa equipe, mas é um menino, e ali ele demonstrou sua capacidade com a Débora na retaguarda, com toda a nossa equipe do Brasil Gente da retaguarda. E aqui, nesta emissora de rádio que eu estou te falando aqui, nós atingimos uma marca que talvez nunca seja atingida. Tomara que ela seja atingida, mas eu duvido que vá. No dia da captura do Lázaro, nós batemos uma audiência de mais de 100 mil pessoas no tubo. Só para você ter uma ideia. Tivemos mais de 100 mil pessoas ligadas no tubo dessa rádio aqui, da RB, e acredito que esse barco jamais vai ser batido.